Evangelho de Lucas, capítulo 18 e verso 35. O texto diz assim: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou: O que está acontecendo? Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Um outro texto que eu quero ler com você, está lá no livro de Atos, capítulo 3 e verso 1. Atos, capítulo 3, verso 1, diz assim: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 15h. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Amém? Irmãos, eu li esses dois textos para vocês, e nós vamos estar refletindo sobre eles, pensando um pouco sobre eles. Mas antes, eu queria falar sobre a nossa capacidade de adaptação. Como que nós nos adaptamos com facilidade aos processos da vida? Nós temos uma grande facilidade para se adaptar com tudo o que acontece. E com o passar do tempo, nós nos acostumamos com muitas coisas. Então, nós nos acostumamos a perder. Nós nos acostumamos a fracassar. Nós nos acostumamos a ter um casamento ruim. Nós nos acostumamos a ter uma vida espiritual diante de Deus medíocre. Nós nos acostumamos a não sonhar. Nós nos acostumamos a não planejar nossa vida. Nós nos acostumamos a levar as coisas de qualquer jeito. Nós nos acostumamos a dar um jeitinho brasileiro para tudo. Nós nos acostumamos a dar tchau. Nós nos acostumamos com a chegada. Nós nos acostumamos com as vitórias. Nós nos acostumamos com o sucesso, com as alegrias. Nós nos acostumamos com as pessoas novas que entram na nossa vida. Nós nos acostumamos a morar onde moramos. Nós nos acostumamos a morar na cidade em que moramos. Nós nos acostumamos a comer do jeito que comemos. Nós nos acostumamos a tratar o outro do jeito que tratamos. Nós nos acostumamos. E o problema de se acostumar com as coisas é que algo que a princípio
incomodava, ou então algo que a princípio te causava grande alegria, essa coisa com o tempo começa a se tornar indiferente. Para você tanto faz, você se acostumou, e aquilo se torna uma paisagem na sua vida, aquilo se torna algo irrelevante para você. O que é uma paisagem? Uma paisagem é alguma coisa que está ali, e que para você não tem grande relevância, você se acostumou, você se acostuma. Então, para algumas pessoas, o marido dentro de casa, ele se tornou uma paisagem, ele já não chama atenção, ele já não é algo relevante, já não existe diálogo com o marido mais, porque ele se tornou uma paisagem. O filho já não tem relevância também, se tornou uma paisagem. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma visita, e eu perguntei para o pai, puxando assunto com o pai e tal, eu falei assim, quantos anos seu filho tem? Ele olhou para o filho e falou assim, quantos anos você tem? Aí o menino respondeu, 7, pai, tenho 7 anos. Aí ele olhou para mim, então pastor, ele tem 7 anos. O pai tem o filho como uma paisagem, o filho para ele, está ali, está ali. Não tem quando você vai num lugar bonito, pela primeira vez, e você se encanta, aí você olha os detalhes, você fala, nossa, que maravilhoso isso e tal. E aí você vai a segunda vez, você vai a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, daqui a pouco aquilo se torna irrelevante para você, aquilo não tem mais importância nenhuma. E nós temos a tendência de fazer isso com muitas coisas na nossa vida. O emprego nosso se torna uma paisagem. A faculdade que fazemos, o curso que fazemos, se torna uma paisagem, se torna algo irrelevante. O neto se torna uma paisagem. E nós vamos vivendo as coisas, vamos vivendo a vida, encarando essas pessoas, esses acontecimentos, como paisagem. Os nossos amigos se tornam paisagens. Para você já não tem importância, se você ganhou, se você perdeu, já não tem importância, aquilo lá para você é irrelevante. E para nós, é um desafio muito grande, não deixar com que as coisas na nossa vida se tornem uma paisagem, porque era a partir do momento que se tornar uma paisagem, é sinal que aquilo se tornou irrelevante para você, então agora você não se dedica do jeito que você deveria se dedicar. Um homem que tem a sua mulher como uma paisagem, ele não se dedica a essa mulher, a mulher está ali, faz parte da coisa, e nós tratamos as pessoas como coisas, como objetos, como acessórios. Então é muito comum acontecer isso até mesmo na igreja. Na igreja, às vezes a pessoa entra, e nós não estamos pensando na vida dessa pessoa, não estamos preocupados com a história dessa pessoa, com o sofrimento, com os sucessos, os fracassos, a história pesada que essa pessoa traz. Nós não pensamos nisso. Às vezes um líder, um pastor, ou um líder de grupo pequeno, ele olha para uma pessoa apenas como um número, apenas como mais uma pessoa, para aquele plano que ele tem, para aquele projeto que ele tem, para aquela célula. Ele não olha para aquela pessoa como uma pessoa, ele olha para aquela pessoa como uma coisa, como um objeto, está ali por estar. Hoje, com as redes sociais, é muito comum a gente ver esse tipo de relacionamento. A pessoa começa a seguir a outra nas redes sociais, e para nós, aquela pessoa que começa a nos seguir é apenas um número, é só mais alguém que está me seguindo,
é só mais uma pessoa que está vendo o que eu estou fazendo. Não tem relevância nenhuma. Eu encaro aquela pessoa como uma coisa, um acessório, para decorar a minha rede social, para as pessoas que forem visitar a minha rede social, ver a quantidade de pessoas que estão me seguindo, ou estão curtindo, ou estão observando aquilo que eu estou fazendo, mas eu só quero aquela pessoa como uma plateia para a minha vida. Eu não quero me preocupar com aquela pessoa. Aquela pessoa para mim é irrelevante. Se ela está doente, se ela não está doente, se ela está desempregada, passando fome, pouco importa. E às vezes na igreja, acontece muito isso. Uma pessoa pisa na igreja, nós olhamos para essa pessoa como uma coisa. Mais um na igreja, mais um para estar com a gente, mais um. E nós paramos de nos preocupar com essa pessoa como pessoa. E as pessoas que vêm na igreja, as pessoas que cercam a nossa vida, elas têm a sua história, elas têm os seus desafios, elas têm a sua bagagem, e nós não podemos olhar para as pessoas como coisas. Nós não podemos cometer esse erro. Nós não podemos achar que encarar um ser humano, uma pessoa criada por Deus, encarar esse homem, essa mulher, esse adolescente como uma coisa. Eles são pessoas, têm sentimentos, têm sonhos, têm objetivos, têm projetos, têm desejos a realizar na vida, têm coisas que têm tirado o sono dessa pessoa, tem coisas que têm feito essa pessoa precisar tomar remédio para dormir, porque ela não está conseguindo dormir. Então nós temos a tendência de olhar para pessoas como coisas, e não como pessoas. É muito comum hoje você analisar num relacionamento um homem que ele tem a mulher como uma coisa. É uma coisa para ele, é um acessório. A mulher é um acessório. Do mesmo jeito que tem um relógio, tem um tênis legal, tem uma mulher legal do lado. Mas ele não se preocupa com essa mulher, ele não quer ouvir essa mulher, ele não ora com essa mulher, ele não quer saber quais são os objetivos, os sonhos, os medos, as ansiedades, ele não quer saber nada dessa mulher, não tem diálogo nenhum com essa mulher. O que ele quer saber é só que ela funcione muito bem como um relógio para ele, como um acessório que está do lado. Está bom demais. E quando nós tratamos um ser humano como uma coisa, como um objeto, então o fracasso é certo. Porque seres humanos não foram criados para serem tratados como coisa. Estamos coisificando as pessoas. Estamos tratando os seres humanos, obras preciosas de Deus, como coisas, como objetos, como acessórios. É só uma decoração do meu lado. O meu filho é só para sair bonito na foto. Mas eu não tenho diálogo nenhum com meu filho, com a minha filha. Eu não converso, eu não sei o que acontece. Eu não sei de nada do que está acontecendo, eu não converso. Eu não saio um dia para conversar e trocar uma ideia. Eu não sei absolutamente nada. O meu filho é apenas uma coisa para mim. É apenas um acessório. Para que as pessoas olhem para mim, para que a sociedade olhe para mim e fale, ele é um pai, tem um filho. Então nós precisamos pensar e refletir sobre essa maneira que nós temos de coisificar seres humanos. Nós não podemos fazer isso. E quando nós lemos esse texto de Lucas, capítulo 18,
e verso 35. Jesus já era um homem famoso, tinha um monte de gente ao entorno de Jesus, tinha um monte de gente ao redor de Jesus, tinha um monte de gente próximo de Jesus, aonde Jesus ia, era uma multidão atrás dele, e a tendência talvez de Jesus era olhar para esse monte de pessoas, e tratar esse monte de pessoas como coisas, são apenas seguidores, são apenas pessoas que estão ao meu redor para me bajular, para fazer com que a minha fama cresça. E acontece que Jesus, ao caminhar, a estar seguindo, a estar fazendo a sua trajetória ministerial, um homem cego estava sentado à beira do caminho. Esse homem cego não era uma pessoa para aquela sociedade, ele tinha se tornado uma coisa. Ele era apenas um homem cego, sentado à beira do caminho. Um homem cego, está lá abandonado, ficava lá sentado, as pessoas olhavam, já estavam acostumados a ver ele ali, ver ele sempre daquele mesmo jeito. Muitos passavam e ignoravam aquele ser humano, porque ele não é uma pessoa para mim, ele é uma coisa, ele faz parte da pintura da parede, ele está ali, ele combina com a cidade, aquele homem cego é quase que uma estátua na cidade, ele está ali, todo mundo está acostumado com ele. Então a gente não dá a mínima para essa pessoa, para esse ser humano, nós não damos a mínima. Então nós precisamos aprender com Jesus, a maneira como ele trata pessoas, independente se essa pessoa tem um alto grau na sociedade, ou se essa pessoa tem as suas limitações financeiras ou físicas. Um homem cego estava à beira do caminho pedindo esmola. Uma pessoa cega pedindo esmola, o que você faz? Você passa direto, no semáforo, nós cansamos de ver cenas assim, está lá uma pessoa, só que ele faz parte da cidade, ele faz parte da realidade da cidade, do semáforo, então eu não dou a mínima se aquele cidadão está fazendo alguma coisa ali para ganhar algumas moedas. Ele para mim é uma coisa, eu não dou a mínima se ele está precisando de dinheiro para cuidar de alguém, dele mesmo. Logo nós pensamos o que? Ele vai usar com droga. Então logo todas as pessoas que trabalham em semáforo do mundo usam dinheiro para droga. Então o que eu resumo? Qual que é a conclusão que eu chego? Não vou ajudar ninguém, é tudo drogado, todos os caras que trabalham em semáforo do planeta são tudo drogado, eu não vou dar dinheiro para ninguém. Nós fazemos o quê? Quando pensamos dessa maneira, nós coisificamos aquele ser humano, nós coisificamos, é mais prático para nós, porque quando você coisifica a pessoa, você não precisa se preocupar, você olha e você fala, é apenas paisagem, e paisagem você não precisa se preocupar com nada, paisagem fica doente? Não. Paisagem precisa de alimentação? Não. Paisagem precisa de oração? Não. Paisagem precisa de ser ouvida? Não. Então nós, logo, pegamos essas pessoas e transformamos elas em paisagens, que aí fica simples para nós. A gente não precisa se preocupar com esse ser humano, a gente não precisa dar a mínima para ele, nós coisificamos ele e ficamos tranquilos, porque olhar para uma pessoa como um ser humano, vai exigir algumas coisas de nós, nem que seja uma moedinha de R$1 no semáforo, mas para algumas pessoas dar R$1 no semáforo já é muito. Então eu não quero tratar aquele homem ou aquela mulher como um ser humano, eu quero tratar aquela pessoa como uma paisagem, como uma coisa, que aí eu não preciso me preocupar, eu transformo. Eu olho para o meu grupo pequeno, olho para a minha célula,
e eu trato essas pessoas como coisas. Então eu não me preocupo, eu não oro, eu não gasto tempo, eu não gasto energia, porque eu coisifico todo mundo. E aí fica simples na minha cabeça. Fica simples. Está todo mundo uma linda paisagem. A minha célula, o meu grupo pequeno, a igreja se torna uma linda paisagem, aonde eu não preciso me preocupar com ninguém. Só que Jesus, ele age diferente. Jesus estava andando, tinha um homem cego à beira do caminho, e esse homem cego ouve a multidão falando, aquela agitação, e ele, ouvindo toda aquela agitação, ele começa a fazer o quê? Ele dá um grito, fala: o que está acontecendo aí, gente? Por que está todo mundo correndo para lá e para cá, que nem doido, desesperado? Aí alguém responde para ele, fala assim: o Jesus de Nazaré está aí, Jesus, o Filho de Deus, está aí. E o homem cego, ele fica agitado, ele fala: meu Deus, agora eu preciso aproveitar essa oportunidade. Só que, qual é o recurso que ele tem? Ele não tem muitos recursos. Primeiro, ele não poderia levantar no meio de toda aquela agitação e sair andando em direção a Jesus. Ele começa a fazer o que dá para ele fazer, ele começa a gritar, e ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, eu estou aqui, olha para mim, eu não sou uma coisa. Jesus, filho de Davi, eu estou aqui, eu sou um ser humano, essa cidade inteira passa por mim, dia após dia, como se eu fosse uma coisa, mas eu ainda sei que eu sou um ser humano. Então Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem clama a Jesus, e aí algumas pessoas dizem para ele: fica quieto, cala a boca, fica quieto. Eles repreendiam para que ele ficasse calado. Por quê? Porque você acha que Jesus, o Filho de Deus, um dos homens mais é o único homem extraordinário que pisou nessa terra, vai dar atenção para você, que é uma coisa? Fica quieto, não fala nada, não chama a atenção de Jesus. Você acha que Jesus vai vir aqui dar atenção para você? Você acha que Jesus vai se preocupar com a sua dor? Fica quieto, fica na sua, rapaz. Provavelmente, talvez alguns até davam um chutinho de leve nele: fica quieto, fala nada não, fica quieto, deixa Jesus fazer o trabalho dele. Só que o texto diz que quando esses homens repreendiam Jesus, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que Jesus era a única esperança dele, porque se ele fosse depender de outras pessoas, ele estava enrolado, porque a sociedade tinha transformado ele em uma paisagem, em uma coisa, e a sociedade nunca iria oferecer para ele alguma coisa diferente. Era simplesmente o desprezo, o abandono e a indiferença. Então Jesus parou. Jesus estava andando, ele para, ele escuta o grito do homem cego, Jesus para, e aí Jesus fala assim: tragam esse homem aqui para mim. Jesus dá atenção para esse homem que tinha se tornado uma coisa. Tragam esse homem para mim. Quando esse homem chegou perto de Jesus, Jesus olha para ele como uma pessoa, como um ser humano.
Jesus olhou para ele e disse o seguinte, fez a seguinte pergunta: o que você quer que eu faça por você? Percebe a sutileza de Jesus? O que você quer que eu te faça? O que você quer? Quantos anos tinham se passado e as pessoas não davam a mínima para o que aquele homem queria? Simplesmente ignoravam ele. Jesus pergunta para ele: o que você quer, rapaz? E ele diz: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero voltar a ver, eu quero voltar a enxergar, eu quero voltar a ter visão, eu quero voltar a fazer planos, eu quero voltar a ter a minha vida, eu quero voltar a sonhar, a planejar, a realizar. Senhor, eu quero voltar a viver de verdade. Então Jesus diz: veja, e aquele homem imediatamente foi curado. Porque Jesus não tratou esse homem como uma coisa. Jesus tratou esse homem como um ser humano. E esse homem viu. Esse homem enxergou. Esse homem agora começa a seguir Jesus. Aonde Jesus vai, esse homem vai junto. Porque ele percebeu que o único que é capaz de trazer a humanidade dele de volta, sem tratar ele como uma coisa, é Jesus Cristo. Porque o restante das pessoas, às vezes nos quer, até o momento que você serve para elas, até o momento que você é útil para elas, até o momento que você é capaz de oferecer alguma coisa para elas. Os empregos são assim. Para de produzir lá na sua empresa para você ver o que o seu patrão vai fazer com você. É assim que as coisas são. Mas aquele homem, ele não podia produzir nada. Aquele homem estava numa condição de extrema improdutividade. E mesmo assim, Jesus olhou para ele e falou: eu dou atenção para você. Meu irmão, escute uma coisa nessa noite: o nosso Deus é um Deus que olha para você como um ser humano. E tem pessoas que talvez estão se achando, pensando, acostumadas a ser tratadas como coisa, como objeto, como um acessório. Saiba de uma coisa: você não é um objeto, você não é um acessório, você é um filho amado de Deus. E Deus presta atenção nos seus gritos de socorro. Por isso, nessa noite, se tem algo que eu possa dizer para você, nunca deixe de gritar por Jesus. Seja qual for a sua dor, seja qual for o seu desespero, seja qual for a sua aflição, grite a Deus, grite ao Senhor, grite a Jesus, porque Ele ouve você como um ser humano, como um filho amado dEle. Talvez o seu marido está tratando você que nem uma coisa, o seu pai está tratando você que nem uma coisa, o seu patrão está tratando você que nem uma coisa. Mas Jesus, nessa noite, Ele quer restaurar a sua humanidade. Você não é coisa, você não é uma paisagem, você é um filho amado de Deus. E detalhe, você tem um propósito. Esse homem foi curado e ele começou a seguir Jesus por onde Jesus ia. Ele entendeu o propósito da vida dele, e o propósito era seguir a Cristo Jesus. Se tem algo que nós precisamos entender, é que Deus olha para você como ser humano, mas Deus também tem um propósito para a sua vida. Ele não quer restaurar a sua humanidade para você continuar lá,
parado, sentado e abandonado. Não faz sentido nenhum ele restaurar a sua humanidade para você continuar se comportando como um homem cego abandonado. Jesus quer restaurar a sua humanidade porque Ele tem um propósito para você. Ele tem algo para você. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos buscar em Deus. O segundo texto que eu li lá em Atos, escrito por Lucas também, o Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas, e Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas também. O texto diz que Pedro e João estavam indo ao templo, e tinha um aleijado de nascença lá. E ele era colocado lá todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Um outro caso de uma pessoa que se tornou coisa, que se tornou uma paisagem. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Ele fez o que ele estava acostumado a fazer. Ele viu Pedro e João, ele nem foi diferente do outro, do cego. O cego pediu para Jesus fazer um milagre. Esse ele olhou para Pedro e João, ele não pediu nada, ele só pediu aquilo que ele já estava acostumado. Olha, me dá uma esmola aí, me dá uma moedinha aí, me dá alguma coisa para eu comer, é isso que eu quero. Ele já estava tão coisificado, ele já tinha se acostumado a ser uma paisagem, que ele nem tinha sonhos maiores, ele nem tinha a ambição de viver coisas maiores. Mas agora, irmãos, a gente não está falando de Jesus. O primeiro exemplo que eu dei, de Jesus e o homem cego, agora são os discípulos de Jesus, assim como eu e você. São os discípulos, Pedro e João, são os discípulos de Jesus. Pedro e João, verso 4, capítulo 3 de Atos e verso 4. Pedro e João olharam bem para ele. O verso 4 diz assim: Pedro e João olharam bem para ele. Quando você aprende o que Jesus fez com você, você começa a fazer a mesma coisa com o outro. Jesus olha para nós não como uma coisa, Jesus olha para nós como uma pessoa, e agora nós temos que olhar para o nosso próximo não como uma coisa, não pensando em ganhar algo em troca, não pensando em explorar ele, não pensando em se dar bem em cima das custas dele, mas nós temos que olhar para o nosso próximo como um ser humano, também um filho amado de Deus. Pedro e João olharam bem para ele. As pessoas passavam por ali, provavelmente como nós fazemos. Tem lá uma pessoa pedindo esmola, dinheiro, moeda, o que você faz? Finge que nem vê, toca o barco. Um discípulo de Jesus, melhor, 2 discípulos de Jesus, Pedro e João. Eles viram aquele homem aleijado, e eles olharam bem para ele. Meu irmão, olhe bem para as pessoas que estão ao seu lado. Olhe bem para as pessoas que estão dentro da sua casa. Olhe bem para as pessoas que estão na igreja. Olhe bem para essas pessoas. Olhe bem. Não trate as pessoas como coisas, elas não são coisas, elas são seres humanos. Não trate as pessoas como quem quer sempre se beneficiar de algo, elas são seres humanos. Às vezes, um líder pode tratar os seus liderados como coisas, e esse líder precisa se arrepender. Às vezes, um liderado pode olhar para o líder
como uma coisa. Olha para o pastor, olha para o patrão, olha para o professor, como uma coisa. Quem é o professor? O professor é só uma coisa. O professor é só a parte de um processo da minha vida, que eu também não estou nem aí, se ele está doente, se ele está mal, se ele está precisando de alguma coisa, para mim pouco importa. Pastor, a mesma coisa. Nós, às vezes, nos acostumamos e começamos a tratar a figura dos nossos líderes como coisas. Se torna um acessório, se torna uma paisagem para nós. A gente já não se preocupa, de fato, com a pessoa, com o ser humano. Só que Pedro e João, discípulos, nos mostram com suas atitudes, não só com palavras, mas com atitudes. Eles olham bem para aquele aleijado, e Pedro disse: olhe aqui para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma moedinha deles. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Deus sempre vai pegar alguém que está acostumado a ser tratado como uma coisa, como uma pessoa, como uma paisagem, e vai pegar essa pessoa e transformar essa pessoa, trazer a humanidade dela de volta, a ponto dela viver coisas que ela nem estava imaginando. A partir do momento que você começar a olhar para os outros como seres humanos, a partir do momento que você começar a olhar para você também como um ser humano, e não aceitar o que a sociedade te ensina. Porque o que a sociedade te ensina? Você vai trabalhar, você tem que rir, meu filho, você tem que rir, você tem que abrir o sorrisão para todo mundo. Não tem dessa de você ficar chateado aqui. Os seus problemas, esqueça. Deixe os seus problemas lá na sua casa. Eu não quero saber dos seus problemas. Seu casamento está na ruína, seu filho está nas drogas, eu não quero saber. Aqui você tem que sorrir. Aí vem o Evangelho. E o Evangelho, ele restaura a nossa humanidade. O Evangelho, ele restaura a nossa compaixão, a nossa misericórdia um pelo outro. E ele pega uma pessoa que está com uma mente pequena. O que aquele aleijado queria? Ele queria umas moedinhas, dá lá 10 centavos, 25 centavos para ele, é isso que ele queria. Mas quando o poder do Evangelho entra na vida desse cidadão, ele não sai só com umas moedinhas. Melhor, ele nem sai com essas moedas. Pedro diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, eu não posso te dar moeda, mas o que eu tenho eu te dou, eu restauro a sua humanidade, levanta e anda. Irmãos, para você começar a viver os propósitos de Deus na sua vida, para você começar a viver de uma maneira intencional, eficaz, viver os seus propósitos, parar de se achar uma coisa, parar de se achar uma paisagem, porque você é ensinado, você é desde criança, desde a escola, você é ensinado a se comportar como uma coisa, mas o poder do Evangelho vem para te libertar disso, e fazer você sonhar para além das possibilidades de uma coisa, mas sonhar como um ser humano. Ele restaura a sua humanidade. Nessa noite, eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração por você, que tem se sentido uma coisa, que está se achando uma paisagem,
Você dentro da sua casa, você percebe que você virou uma paisagem dentro da sua casa. Você percebe que você virou uma paisagem lá no seu emprego. Você percebe que você virou uma paisagem aqui na igreja. Eu quero orar por você, porque o Evangelho, Cristo Jesus, Ele quer restaurar a sua humanidade. A sua humanidade. O Evangelho, Cristo Jesus, Ele quer fazer você sonhar, não como uma coisa, porque coisas não sonham. Agora, filhos de Deus sonham. E nessa noite, o Espírito Santo vai colocar sonhos no seu coração. E Ele vai voltar a devolver a sua identidade. Você não é coisa, você não é uma paisagem, você é um filho amado de Deus. E Ele vai fazer você sonhar. Ele vai fazer você ser apaixonado por caminhar junto com Ele. Meu amado irmão, eu quero que você, se você puder, se coloque em pé. Se coloque em pé.